Palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. O texto são os versículos 25 a 30, que você já conhece, onde está escrito assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por este momento, ó Pai querido, em que estamos reunidos em Tua casa. Obrigado por tudo quanto tens feito, ó Pai. E obrigado pelo tanto que hás de fazer ainda por nossas vidas. Obrigado por cada vida que está aqui presente ouvindo esta palavra, Senhor. E obrigado pelo Teu bondoso Espírito Santo, que conduz esta palavra, Senhor, na direção dos corações. Assim te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Hoje as crianças não sobem, né? Não sei a razão, mas mandaram o recado. Então, todo mundo quietinho, né? Para a glória de Deus. Meus irmãos, nós temos lido um texto. Quero também agradecer a Deus e parabenizar, né? A bênção que o Senhor deu à nossa irmã Graça Yara. Isso aí, irmãos, é para todo e qualquer crente, tá? Todo e qualquer crente. Lembra que a gente sempre fala aqui que Deus é totalmente previsível em abençoar, mas imprevisível em como abençoar. Ela jamais ia esperar que fosse por esse caminho. Estava esperando, olhando para uma direção, o Senhor veio por outra e abençoou. Então você não se preocupe, o segredo é deixar na mão dele, porque ele sabe como fazer cada coisa, a seu tempo e a seu modo. E nós seremos os beneficiários sempre. Amém? Então Deus abençoe, né? E sem falar que é mais uma que saiu da fila. Aí você está com a sua vez contada agora, né? Mas ela tem outra causa ainda esperando. Então, irmãos, nós temos aqui mas Deus tem como te dar e entregar a causa dela também. Então, nós temos aqui um texto, irmãos, que é um texto que eu sempre acho que ele é muito interessante. Todos os textos relacionados na Bíblia, para mim, são interessantes. E todos os textos relacionados com a vida terrena de Jesus são também interessantes porque sempre traz ensinamentos para nós. Mas esse texto ele tem assim uma singularidade, porque é um texto em que Jesus ele está fazendo convite. Jesus entra na casa de Mateus, um coletor de impostos. A Bíblia não diz assim como ele fez com o coletor de impostos Zaqueu, que disse assim: desce depressa que hoje me convém entrar em sua casa ou pousar em sua casa, né? Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, pelo contexto que nós temos aqui, que Jesus estava dentro da casa de Mateus, esse coletor de impostos que ainda não era chamado como discípulo para o preparatório do apostolado. E então, nessa casa, diferente daquilo que aconteceu em Lucas 19, a casa de Zaqueu, que também houve salvação, mas diferente lá a situação, aqui Jesus ele expressou um convite. Ele expressou um convite muito interessante. E você sabe que as pessoas, quando são convidadas, elas precisam se sentir honradas em serem convidadas. Tem gente que fica até frustrado, fica até aborrecido, né? Fez aniversário, não me convidou. E aí fica chateado. Você sabe que quando se trata de festa, aniversário, casamento,
Existem números limitados. Antigamente, a gente era feliz e não sabia. Porque se você fizesse qualquer coisa, como meu casamento, a festa foi no quintal. Foi no quintal, né? 42 anos atrás, 5 meses e 20 dias hoje. Então, foi no quintal. Aí, o que aconteceu? Quando os convidados, teve gente convidado, convite direitinho, bonitinho, né? Para a época, bonitão, né? Para a época. Hoje você fala, meu Deus, que coisa estranha é essa, né? Mas para a época, meu Deus do céu, aquilo era chique demais, né? Aí, então, olha, feito em gráfica. Então, o que aconteceu? Mas na hora que a gente está lá na festa, aí depois eu fui ver fotos do álbum, tinha um montão de penetra, gente que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Estava lá na festa, então, porque era no quintal, entra quem quer. Quer dizer, o convite era uma formalidade, na verdade, para que a pessoa sentisse, ela ficava feliz. A gente levava o convite em mãos, né? Não era igual hoje, não, que manda pelo WhatsApp, você se inscreve lá, confirma lá, negativo. Era em mãos, você ia, batia na casa da pessoa, ia o casal, não ia um só, não. Aí o casal, aí dizia assim, nós viemos convidar vocês aqui para o nosso casamento. Aí, quando entregava, e vinha escrito o nome da pessoa, né? Vinha escrito o nome da pessoa. Ao fulano de tal e fulana de tal. Aí aquilo dava uma alegria, irmãos. Até um tempo desse ainda tinha convite de casamento lá em casa. Acho que ainda tem, aqui a gente já vai jogando as coisas fora, né? Mas eu ainda tinha convite de casamento um dia desse, até olhei assim, um estranhão, antigão, mas estava lá guardado. Então, a gente guardava aquilo com muito carinho. Olha, irmãos, é interessante. E convite, aí Jesus faz, pela primeira vez, iniciando praticamente seu ministério terreno, tá, no iníciozinho do ministério terreno, aí Jesus entra numa casa, uma casa de uma pessoa que tem condições financeiras, que ele é um coletor de impostos, igual Zaqueu, é um homem que tem uma situação legal, é um servidor público. Então, ele está lá na casa daquele moço e ele, então, faz um convite. Só que ele faz, na verdade, um convite tripartido, né? Ou seja, são 3 convites em um, que ele faz ali na casa de Mateus. Não é só a Mateus, claro que ele está dirigindo-se a Mateus, estendendo a todos. E esse convite, ele viralizou, a linguagem de hoje, né? Esse convite viralizou, chegou a todas as gerações, e ainda está em vigência no século 21. Então, quais são esses convites? Primeiro convite que nós vemos aqui, irmãos, nesses versículos, eu li versículos 25 a 30, mas principalmente os 28, 29 e 30, tá? É que eu quis ler quando Jesus fez aquela oração, graças te dou, ó Pai, etc., aquela coisa toda. Mas o primeiro convite, irmãos, é a salvação. Na verdade, salvação é um termo que significa livramento, né? Salvação é livramento. Então, a mesma coisa, salvação igual livramento. Então, esse convite ao livramento, à salvação, na verdade, é um convite ao descanso. Quando Jesus faz esse convite, na verdade, irmãos, ele está fazendo um convite, ele diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados, está vendo? Então, quando ele faz esse convite ao cansado, a pessoa que está cansada, é porque às vezes você não percebe que está cansado. Você tem tantas atividades, nós somos assim, pelo menos assim, a gente fica assim, nós somos tanta atividade que parece que a gente não está cansado. Aí a pessoa fala assim, ó, tu tem que ver, teu nível de estresse está muito alto, não sei o quê e tal, mas para você está normal, porque você acostumou a dormir pouco, agitar o dia todo, andar para lá, andar para cá. Eu, por exemplo, não me vejo assim cansado, mocorongo, eu não me vejo, irmãos, eu estou sempre em atividade, estou sempre para lá e para cá. Então, na verdade, quando nós vivemos nesta terra, os acúmulos que temos de peso, irmãos, gerado pelo pecado em nossa alma, é muito grande. Nós não temos noção. As pessoas que andam para lá e para cá, e estão agora festejando, estão na porta de um botequim, estão em casa, estão em qualquer outro lugar, e estão ainda presas ao pecado, elas não têm noção de quanto peso está carregando. Não têm noção.
Só quando nós perdemos e tiramos esse peso, já viu aquela pessoa que pesa 200 quilos, aí que ela então faz uma bariátrica, aí ela chega a 100 quilos, ela fala assim, pô, tô levinho, cara, tô levinho. Mas se eu tiver 100 quilos, eu vou me sentir levinho? Não vou me sentir levinho, porque ainda estou obeso. Então, quando nós perdemos alguma coisa, a gente fica assim, pô, agora eu estou sentindo levinho. Mas ele que está para lá e para cá, parece que ele tenta ignorar aquele peso que ele está carregando. Eu via, irmãos, eu carreguei cimento, já falei para os irmãos, e eu vi, até hoje ele trabalha com a gente. Aí ele hoje, ele ainda trabalha na entrega, deixa eu ver se trabalha. Não trabalha mais, trabalha interno. Mas ele trabalhava na entrega, aí então eu via, um dia ele estava me ajudando, e ele carregando cimento. Aí ele está parado assim, com cimento na cabeça, ô Chico, o Alex, né? Aí ele está parado com o cimento na cabeça e fala, Alex, o que houve aí, cara? O que aconteceu? Estou descansando. Pô, quem descansa, irmãos, com 50 quilos na cabeça, Antônio? Quem consegue descansar com 50 quilos na cabeça? Parei para descansar um pouquinho. Não existe lógica. Quando a gente pega um cimento de 50 quilos, Francisco já trabalhou comigo, aí quando a gente pega um cimento de 50 quilos, a primeira coisa que você quer fazer é se desfazer dele. Eu entrei numa casa com 50 quilos na cabeça, eu já contei isso aqui, até hoje o camarada está vivo, para a glória de Deus, né? Aí ele vai lá na loja ainda. Aí eu entrei lá, ele estava brigando, ele e a mulher estavam brigando, a mulher correndo atrás dele com a faca na cozinha. Que eles gritaram, entra, pode entrar. Aí eu entrei, cheguei lá, a mulher correndo atrás dele com a faca na cozinha. Aí eu falei, senhora, deixa eu colocar o cimento no chão, depois a senhora mata o cara aí. Aí aquilo estancou ali aquela briga, aí ele, caramba, foi de Deus tu chegar lá aquele dia, né? Até hoje ele fala. Mas ele mandou ela embora. Ele falou, eu mandei aquela maluca embora. Então, olha, e ele é crente hoje, para a glória de Deus, né? Então, o que acontece? Olha, na verdade, você não descansa com peso. Você anda, se acostuma. Você se acostuma com peso, mas descanso não há. Com peso, ninguém descansa. Então, Jesus olhou para aquela multidão, desde o capítulo 4 está registrado, que Jesus viu uma multidão que estava assentado em densas trevas. Quer dizer, densas trevas, no pecado, aprofundado no pecado. Então, ele convidou para um descanso. Nada mais justo, irmãos. A pessoa está cansada, e você convida, senta aqui um pouquinho, descansa aqui, não é assim? Refaz sua força, bebe uma água. Então, olha, aqui, quando nós vemos, irmãos, esse descanso, essa salvação, é um descanso, é um livramento, tá? É um livramento com um diferencial muito grande, que a religião não pode proporcionar. A religião, ela pode até salvar, mas ela não salva com perfeição. Mas como ela pode salvar? Ela te livra, sim, ela te livra de muitos encargos, muitos encargos. Tem pessoas que, por serem religiosas, elas não vivem assim muito na prática do pecado, mas também não conseguiram se livrar do pecado. Então, a religião, ela molda a pessoa com uma educação diferenciada na sociedade. Então, ela traz um alívio àquela pessoa, mas, às vezes, não livra de um vício, não livra do cigarro, não livra da... Está entendendo? Ele é religioso, mas continua preso a alguma coisa, e isso traz cansaço à sua vida. Quando que a Bíblia diz que Jesus ele pode perfeitamente salvar aqueles que se achegam a ele? Acho que é Hebreus 7, 25. Chegam a ele, ele pode salvar perfeitamente, então, completamente. E quando se fala nesse convite, é um convite, primeiro, do descanso, irmão, da consciência. A consciência, irmãos, ela leva a culpa do pecado. Todas as vezes que nós vivemos nessa vida, a gente sempre tem a consciência, na consciência, a culpa do pecado. Qual o diferencial daquele que entrou no descanso do Senhor? Qual o diferencial? Ou seja, agora estou falando daquele que saiu das trevas, veio para o reino da maravilhosa luz, saiu das garras do adversário e veio, então, para os braços de Jesus. Qual é o diferencial? O diferencial é que nós temos o pecado, mas não temos mais culpa em nossa consciência. Porque sempre nós estamos falando o quê? Senhor, perdoa os meus pecados, palavras, pensamentos e obras. Isso é natural para o crente. É tão natural como comer, como beber.
o crente fazer isso. Então, não dá tempo de a consciência ficar culpada, enquanto que no mundo existe uma culpa. A pessoa tem culpa do pecado, ela tem na consciência, ela sabe no fundo, que ela está errada. De vez em quando aparecem uns vídeos, alguém entrevistando outro alguém, aí a pessoa fala assim, se você morrer agora, tu vai para onde? Aí ele fala, para o inferno. Ele já sabe. Por quê? Mas por que você acha que vai para o inferno ou tem tanta convicção? Aí ele fala assim, porque o que eu vivo, o que eu falo, o que eu faço, não me dá direito ao céu. Está vendo a consciência, o peso da consciência? E crente nenhum tem esse peso. Nenhum. Você é livre, você pode andar para lá e para cá, sabedor que é um pecador, mas o Senhor te deu descanso. Irmãos, a vida do crente, por isso que se diz que, irmãos, em Cristo, ou a igreja, como nós falamos, que é o corpo de Cristo, é o melhor lugar de se viver nesta terra. Não tem peso de consciência, você não tem mais aquela culpa na consciência. E olha, ele dá um descanso da mente, irmão. Já, mas a mente, a consciência não. A mente, a consciência que eu estou falando é aquela coisa lá dentro que te acusa. Toda vez que você erra, você é um pecador, você é um miserável. Está te acusando direto, né? E você não tem paz. É como se fosse, nos desenhos animados, fica um anjinho de um lado e um demôniozinho do outro, né? Aí, então, o Brasinha do outro lado. Aí, o Brasinha fica toda hora falando alguma coisa. Aí, você está fazendo de novo. E, quando nós falamos da mente, nós estamos falando de um receio do castigo. Receio do castigo. Uma coisa é quando eu tenho uma consciência pesada, cometi um erro, comum aí nos adolescentes, nas crianças, né? Cometeu um erro, escondeu, não confessou o erro. Imagine, quebrou alguma coisa dentro de casa, aí não... o papai chegou, a mamãe chegou, você fingiu, e tem gente até que cola com superbonde, aí cola com alguma coisa, com arroz, para ver se depois alguém esbarra e quebra na mão de outro, né? Aí, então, isso aí acontece até no trabalho, tá, gente? Tem gente que no trabalho comete um erro, faz alguma besteira e vou deixar o erro aqui para o turno seguinte, vai cair na mão de outro, no meu colo, não. Aí, então, o que acontece? É desonesto, mas ele fica... Porque quando ele comete um erro, a consciência pesa se ele não confessar. A consciência pesa. Ele sabe que errou. Ele sabe que errou. Mas, quando vem a mente, então, a consciência está pesada. A mente, então, ela sente o quê? Um medo, um receio do castigo. E se descobrirem que foi eu? Se descobrirem. A consciência pesa quando vem uma moça e se perde com um rapaz, não pesa? Aí ela... Mas quando vem o receio do medo, e se eu engravidar? A consciência está pesada. Mesmo se não engravidar, a consciência vai sempre pesar. O pecado está oculto. Mas e se eu engravidar? Agora, se descobrirem que eu roubei, então a mente começa a ficar também pesada. E quando o Senhor chama para um descanso, ele chama para o descanso da consciência, porque, irmãos, aquele que confessa o pecado e abandona, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, que ele recebe todo o perdão, a graça, a bondade de Deus. Alcança misericórdia. Não está escrito assim, Provérbios 28:13? Alcança misericórdia. Então, e quando você consegue liberar a tua consciência desse peso do pecado, aí, então, o receio do castigo que está na alma também vai embora. Aí você já tem a alma também livre. Você já tem alegria. Lembra no Salmo 51 que Davi fala assim, enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. A alma tinha um peso muito grande, mas no Salmo 25, ele diz assim no verso de número 1, a ti, Senhor, levanta a minha alma, porque agora ela está leve. Agora ela está leve. Mas quando ela está pesada, não tem como você levantar. Então, agora ele sente alegria, ele sente leveza, ele sente que está tranquilo. O crente sente essa coisa, irmãos. O crente sente essa alegria, sente essa tranquilidade. A vida dele muda instantaneamente. E então, olha, é um convite para o descanso da vontade do domínio do pecado, que é também da alma. Por quê? O apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 6, irmãos, que quem está no pecado,
ele é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Aí você já viu, por exemplo, quando tem algum folhetim aí, tinha um folheto que era muito comum, que a gente distribuía, evangelizava, falando sobre João 8, 8,38, 8,38, que diz, conhecereis a verdade? 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles colocavam a figura de um homem com uma bola de ferro, né? Que era característica de alguém que estava preso, uma bola de ferro com a corrente na perna. Ele tinha que andar com aquela corrente, puxando aquela bola de ferro. Olha que dificuldade. Quando nós aceitamos o convite, né? Para o convite que Jesus fez à salvação, a esse livramento, irmãos, imprescindível que você se sinta sem o domínio do pecado, da vontade do pecado. Mas o pecado está em nós, nós já falamos aqui, pastor Antônio Gilberto costumava dizer quando vivo, ele dizia que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Mas, quando a nossa natureza é pecaminosa e tem uma inclinação para o mal, para as coisas mundanas, a gente pode se aprofundar, não pode? Por isso que o mundo se aprofunda, ele não quer saber. Parada errada é com eles mesmo, né? Aí eles entram, vão ver o que o bicho vai dar lá na frente. Agora, o crente não pensa 2 ou 3 vezes antes de fazer alguma coisa? Por que ele pensa? Porque a tua natureza humana já não está mais no domínio do pecado. Você agora aprendeu a discernir entre o bem e o mal, então você simplesmente diz não ao pecado e sim a Deus. Você agora está no descanso. Então, no descanso que é Cristo, irmãos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:2, né? Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o descanso nosso, irmãos, é geral. Aí ele fez esse convite para a salvação. Agora, como eu vejo crentes que receberam o convite à salvação, parece que eles não aceitaram, não confirmaram o convite, não confirmaram a presença. Aí, então, o que acontece? Fica de fora de tudo isso que eu estou falando. Aí eu estou vendo um montão de gente que está dizendo que é crente, que está dizendo que está em Cristo, mas vive na prática do pecado, tem prazer em pecar. Irmãos, o crente não tem prazer em pecar. O crente peca porque nasceu pecador, mas ele não tem prazer em pecar, ele não vive atrás do pecado. Ele olha as coisas do mundo, mesmo as que sejam mais atraentes, mas ele sabe simplesmente se equilibrar, ele sabe dizer não. Eu já falei sobre isso recentemente, eu acho que foi domingo passado, foi domingo passado, sobre o capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi levado a ser tentado pelo diabo no deserto. Então, Satanás ele não pôde colocar em Jesus o pecado goela abaixo. Ele não tem como fazer isso. Ele não tem. Então, simplesmente Jesus, por ele estar com Deus, e a palavra dele estava, a palavra de Deus estava nele, ele na palavra, aí ele dizia assim, está escrito, Satanás. Não é que ele não tenha vontade de ficar rico, não é que ele não tenha vontade de pegar uma molezinha, como muita gente pega aí, né? Aproveita, não, estou com uma molezinha aí. Então, não, o crente, irmãos, ele sabe discernir entre o bem e sabe discernir entre o mal. Esse discernimento nada mais é do que essa salvação, esse descanso que nós temos em nossa alma e nós não temos mais peso nenhum. Pecado não tem mais domínio sobre a vida do crente. Não tem. Se o crente vive na prática do pecado, é porque ele ainda não entrou, não aceitou o convite dado pelo Senhor para ser salvo, ou seja, para ser liberto dessa vida da carne. Aí ele tem essa dificuldade. Então, olha, e é também, irmãos, um convite do coração no amor de Cristo. Irmãos, quando uma pessoa aceita esse convite ao livramento, o coração dessa pessoa, instantaneamente, ele muda de direção. O que ele amava agora, as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas do ocultismo. Lembra que eu também já mencionei sobre isso recentemente, que nós temos uma atração natural pelo ocultismo. Dá uma atração natural, coisa da carne mesmo, do pecado.
as pessoas querem ler o livro de São Cipriano, as pessoas querem saber o que está por trás dos bastidores, aí tem um montão de crente que fica querendo saber o que tem atrás da maçonaria, da bata do maçom. Eu não quero saber de nada disso, irmão. Eu não vou ser maçom, não tenho vontade de ser. Embora tenha uns crentes aí dizendo aí que eu sou, olha só, que eu sou maçom, né? Aí tem um doidinho aí que é crente, irmão, que ele diz para todo mundo por aí em Nova Cidade que eu sou maçom. Olha só que coisa, gente, né? Gente, ele nunca me vê em outro lugar, senão aqui em Nova Cidade ou em alguma outra igreja denominacional, como já aconteceu, que eu fui na igreja dele já pregar. Aí, então, mas ele disse, aí não tem problema dizer não. Agora, eu não quero saber o que tem por trás daquela porta, eu não quero saber. Não me interessa saber. Não me interessa saber o que está atrás da cabala, ou cábala, né, como alguns pronunciam, mas o Rodrigo quis saber o que estava lá, né, Rodrigo? Quis saber, foi lá, ficou desviado, hein? Ficou desviado. Ele sabe que ele ficou desviado. Rodrigo se desviou, irmão. Por quê? Porque quis saber. Irmãos, nós somos atraídos por alguma coisa que é relacionada ao ocultismo. As pessoas gostam de ver aquilo que está. Aí eles correm atrás de horóscopo, né, para saber a sua sorte. Aí, de vez em quando, o crente... Não, mas o crente não vê. Mas, de vez em quando, ele fala assim, é que eu sou sagitariano, que eu sou libriano. Irmão, o crente não tem esse negócio, não. O crente não tem signo, não. O crente não fica atrás de horóscopo. O crente, irmão, o mínimo que ele pode fazer, que eu vou dizer assim para o crente que está mais ou menos meio barro, meio tijolo, é comprar uma caixinha de promessa e tirar versículo bíblico, né, para saber a tua sorte. Quem sabe se lá vai estar escrito assim, e Judas foi e se enforcou, aí depois tu tira outro e vai tu e faz o mesmo, né? Quem sabe? Então, olha, é o mínimo que você pode fazer. Agora, irmão, não entre no ocultismo, nem no leve e nem no pesado. Não entra. Deixa aquele negócio para lá. Deixa aquele negócio para lá. Esse negócio de querer saber o futuro, de querer saber o que vai acontecer comigo amanhã. Não, o crente ele tem essa tendência de ele querer saber, né? Se ele pudesse, ele queria desvendar. Aí, por isso que ele está procurando alguém que entregue a revelação a ele, para ele saber o que vai acontecer amanhã. Não procure não, irmãos, não procure. Você pode estar sendo enganado. Aí tem lá alguém que fala assim, vem aqui que eu vou te revelar o futuro, vou trazer o teu amor em 3 dias. Em 3 dias. Depois tu fica pagando o resto da vida, né? Então, deixa para lá, se o amor fugiu, deixa para lá. Olha, não entre em coisas que não pertencem à sua vida. A sua alma, o seu coração, precisa amar a Cristo. E quando nós, irmãos, aceitamos o convite a esse livramento do pecado, o nosso amor a Cristo, irmãos, por incrível que pareça, algumas pessoas, elas deixam o amor esfriar. E Jesus, ele disse assim para a igreja de Éfeso, ele disse assim, olha, tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Quer dizer, foram convidados, aceitaram, passaram a amar a Cristo, porque, irmãos, a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus e ao próximo. E quando falamos em amar a Deus, como nós estamos por Cristo, aí o próprio Jesus falou aqui que ele e o Pai são um. Então, quando nós passamos a amar a Deus, nós passamos, então, a direcionar o nosso amor a Deus por Cristo. Ele é o intermediário entre Deus e os homens, ele é o mediador. Ele está no meio, literalmente no meio, entre o homem e Deus. Portanto, não tem como uma pessoa amar a Deus se não ama a Cristo. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de alguém conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Não existe a possibilidade de alguém ser salvo se não for salvo por Cristo. Porque ele foi posto no meio, literalmente no meio, como mediador entre Deus e os homens. Então, de maneira que ele falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. De maneira que ele falou, olha, não tem como você chegar ao Pai se não for por mim. Não existe essa possibilidade. É como se ele tivesse ficado literalmente no meio, e então você tem que passar por ali. Tem que passar por ali para que você, então, possa adentrar. Não existe a possibilidade de entrar no Santo dos Santos sem passar no altar do sacrifício. O altar do sacrifício fica na porta da tenda, assim, do templo, na porta, literalmente. Então, para entrar no Santo dos Santos, onde está a glória de Deus, tem que passar no altar do sacrifício.
Então, não existe essa possibilidade de ser salvo senão pela cruz de Cristo. Por isso, ele fez esse convite. Aí, então, você direciona o amor a Cristo, porque o amor de Cristo é quem nos constrange. Não é o amor de Deus que está escrito. O amor de Cristo é quem nos constrange. Aí você direciona o seu amor a Cristo, que literalmente estará sendo direcionado ao Pai. Literalmente. Então, você é salvo, você ama Cristo. Se você é salvo, você ama Cristo. Não tem como você dividir esse amor. Aí você, então, ama muitas coisas e não ama Cristo. Alguma coisa está errada. Você não entendeu o convite da salvação. O convite da salvação, irmãos, é um livramento. Veja a salvação primariamente como um livramento. Então, o livramento de tudo isso que eu te falei, da consciência, da mente, da alma, e da vontade, do domínio do coração, e principalmente do coração ficar livre para amar a Cristo. O amor de Cristo estará no nosso coração. Cheio do amor de Cristo no coração, você então estará livre para fazer o que quiser nessa vida, sem preocupar-se em perder a sua salvação, porque esse descanso você terá em sua vida. É muito prazeroso amar a Cristo, é muito prazeroso. Então, o amor de Cristo nos constrange, né? Mas dentro desse convite, Jesus fez um segundo convite. Ele disse assim: irmãos, tomai sobre vós o meu jugo. Não foi assim? Vinde a mim todos os que estáis cansados. Aí você veio cansadão. A única coisa que você quer quando está cansado é chegar num lugar de descanso, seja em casa, seja no teu barraquinho, seja lá no cantinho, na hora do almoço, eu vou lá para o meu cantinho lá, estirar um papelão, que tem gente na hora do almoço dorme no papelão, né? Quando eu era mais crente, na hora do almoço, irmãos, eu ficava todo o tempo ensinando pessoas, né? Eu tenho foto disso, né? Alguém tirou uma foto, eu tenho. Eu vou trazer qualquer dia desse, pedir ali para o Daniel colocar uma foto para você ver como é que eu era feio demais, gente, dá conta, né? Mas eu estava lá ensinando as pessoas, as novas e as velhas, né? Ensinando a palavra de Deus. Mas depois Deus me deu um refrigério, eu fui para uma outra empresa e lá não me descobriram. Até tentaram me levar lá para um grêmio, lá para poder pregar a palavra. Eu fui uma vez só pregar, mas já tinha alguém, eu fiquei quietinho no meu canto, né? Tinha um culto lá. Mas aí eu dormia no papelão, arrumava assim, estirava um papelão assim, cochilava. Era bom demais, gente. Era bom, colocava o relógio para despertar, aquele relógio Cássio, né? Para despertar, para não perder a hora. Aí, então, dormia, tirava um cochilinho. Olha, gente, é o descanso. Aí, quando você fica assim, desesperada, tudo que você quer, aquele momentozinho de descanso, é se jogar. Não dá vontade de chegar em casa assim e se deitar no chão do jeito que você está, todo sujo, mas não faça isso não, irmão. Primeiro toma banho. Mas aí eu tomo banho, aí você então já desperta. Porque tudo que você quer é descansar, né? Todo sujo mesmo, igual um porco no chão. Aí, olha, você vai lá, olha, irmãos, gente, Jesus chamou para o descanso. O descanso, gente, é disso tudo que eu falei. Olha que eu não tenho assim experiências mundanas como muitas pessoas aqui tiveram, que saíram do mundão mesmo, onde Satanás solapava ele, onde ele era, em alguns casos, alguém era até cavalo de Satanás, sabe o que eu estou falando, né? Era até cavalo de Satanás, e outros eram jegue de Satanás, né? Aí o que acontece? Mas hoje são salvos por Cristo, irmãos. São salvos. São salvos. Não tem um demônio para perturbar a tua alma. Não tem nenhum demônio na tua costa. Olha essa coisa linda. Você ama Cristo e Cristo te ama. É um convite interessante. Mas ele falou assim, olha, então, quando você vier, aí disse assim, oprimido, eu vos aliviarei. Aí te aliviou de todas essas situações. Versículo seguinte, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Aí não dá para entender. Não dá para entender. Quer dizer que ele te livrou, mas agora vai colocar um jugo em você. Tirou um jugo e vai colocar outro. Só que ele disse, irmãos, que o jugo dele é suave, o jugo dele é manso. Olha, quando Satanás está na sua vida, irmãos, você paga um preço muito caro. O ser humano paga um preço muito caro. Eu fico olhando as pessoas aí, eu não olho com
com olhar de desdém, não. Eu olho com olhar de pena, de misericórdia, né? Deus me deu esse discernimento para olhar com olhar de misericórdia como Jesus olhou. Jesus chorou sobre Jerusalém, chorou por ver as pessoas andando errantes como ovelhas que não têm pastor. Olha, ou seja, pessoas totalmente perdidas. Então, pessoas que elas estão na desgraça, irmãos, estão na miséria, Satanás brinca com essas pessoas, faz de gato sapato, né? De gato sapato. Então, é gato sapato? É que o gato fica brincando, né, com as coisas. Então, olha, fica brincando ali com aquela pessoa, dando tapinha para lá, dando tapinha para cá. Aí você vem a Cristo, aí você fala, agora eu estou bem na fita, não vou fazer mais nada. Irmãos, aqui Jesus te convida, ele faz um convite ao jugo dele, ao jugo dele. Então, entenda uma coisa, o apóstolo Paulo ensinando na carta aos Gálatas, você sabe que a carta aos Gálatas, com seus 6 capítulos, se você não sabia, vai saber agora, ela trata da lei e da graça. Paulo está explicando à igreja, porque a igreja entendeu, aceitou o convite, as pessoas aceitaram o convite, os Gálatas aceitaram o convite de virem a Cristo, mas na hora do jugo, eles não entenderam muito bem essa questão. Eles acabaram ficando presos à lei. E a lei, irmãos, ela não pode salvar. A lei nunca trouxe salvação a ninguém. O que a lei fez, ela trouxe muito benefício, no sentido de ela tentar desviar a pessoa do pecado. Desviar a pessoa do pecado. Mas ela não conseguiu libertar ninguém do pecado. Ninguém. A lei não perdoava pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento não perdoavam pecados. Eles cobriam o pecado. Era coberto o pecado. Por isso que era repetitivo aquilo. Agora, quando Cristo se sacrificou no alto da cruz, então ele disse assim, está consumado. E quando ele disse está consumado, ele quer dizer que o nosso pecado foi literalmente tirado. Ele absorveu toda a culpa do pecado. As nossas transgressões, literalmente, estavam sobre ele. Então, ele pegou toda a culpa do nosso pecado e assumiu, pagou a conta, disse assim, você não deve absolutamente nada. Então, observa, nesse caso aqui, o jugo de Cristo, então, passa a ser o quê? É um convite à submissão e obediência, em obediência à sua disciplina. Irmãos, você é crente. Você é crente. O crente, ele às vezes fica muito preocupado com as questões, vamos dizer assim, de costumes, de denominações. Existem costumes e existem doutrinas bíblicas, né? O que nós estamos falando aqui desse jugo é submissão e obediência à disciplina de Cristo, ou seja, as doutrinas que são agora basilares para uma vida cristã. É o que nós chamamos da doutrina, o conhecimento em todos os sentidos, da doutrina da salvação, do pecado, enfim, de todas as doutrinas fundamentais. Na verdade, os costumes, eles variam de local, de região, de país, de estado, de denominação. Tem denominação que pode, tem denominação que não pode. Aí nosso costume é um, de lá é outro, né? Aí tem uma diferençazinha assim. Mas todas as pessoas, indiferente dos seus costumes, independente, melhor dizendo, dos seus costumes denominacionais, que assembleano, ele tem o credo dele, né? O estatuto. Então, o estatuto, que a gente tem o estatuto padrão, ele tem um credo nosso. Aí nós cremos nisso, cremos naquilo outro, não andamos assim, dessa forma ou daquela outra, né? E tem o batista, tem o metodista, o nazareno, cada um tem um credo. Mas as denominações, elas estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus, todos eles têm uma mesma, embora seja diferente os costumes, mais variados que sejam, de país, estado, ou até de localidade, até de denominação, como estou falando, mas todos nós temos as doutrinas bíblicas que são basilares para a vida cristã. E é nessa doutrina bíblica que você precisa ser submetido. É a essa doutrina bíblica que você precisa se submeter. Ou seja, que eu preciso me submeter. Que são as doutrinas fundamentais, irmãos,
que vai gerar o que em nós? Obediência à palavra. A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Então, obediência à palavra. Foi por isso que Jesus falou, se vós estiveres em mim, percebe que Jesus não falou de costumes, mas de doutrinas basilares. Aí ele disse assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, aí você está feito. Então, são doutrinas bíblicas. O que é uma doutrina e o que é um costume? Irmãos, costumes é aquilo que o homem coloca, aquilo que o homem põe. A doutrina bíblica, ela foi colocada assim. Por exemplo, vamos colocar na lei que Jesus estava vivendo, fazendo a transição da lei para a graça, né? Por isso que os Gálatas, eles não conseguiram entender. Aliás, eu ia falar, aí Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, então ele escreve assim, ó, estáis, pois, firme na liberdade, essa que eu falei agora, você foi convidado para ser liberto, para ser livre, para ser salvo. Então, estáis, pois, firme na liberdade ou na salvação com que Cristo te salvou ou com que nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão da carne. Aí, ou seja, então o crente, a liberdade em Cristo, agora eu estou transliterando para você, como se eu fosse escrever uma versão segundo Moisés. Aí, a liberdade em Cristo não é para fazer o que queremos, e sim o que devemos. Então, o crente não é livre para fazer o que quer, ele é livre para fazer o que deve. Ou seja, porque tudo que eu vou fazer nessa vida, irmãos, tudo que eu vou fazer, comer, beber, me vestir, andar, comprar, negociar, eu tenho que fazer, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, 10:31, para a glória de Deus. Então, ou seja, submisso à vontade de Deus. Será que Deus se agrada do modo como eu me visto? Será que Deus se agrada? Olha lá, está lá. Será que Deus se agrada do modo como eu falo? Será que Deus se agrada do modo como eu ando, do modo como eu negocio? Do modo como eu prometo alguma coisa e não cumpro? Porque Jesus falou, a palavra do crente é sim, é não, é não. Passou disso, é procedência maligna. Então, o que eu tenho que fazer não é fazer o que eu quero, mas sim o que eu devo. O que a palavra de Deus diz sobre isso? É isso que importa para nós. Não é o que o pastor falou. Não é o que o pastor falou. Enquanto você ficar pensando, pô, o que o pastor será que falou? Não, o que o pastor vai pensar sobre isso? Não é o que eu penso. Não é o que eu penso. Que o pastor pode simplesmente falar, não, pode fazer, não pode fazer. Não, mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, lembre-se, você não está mais no jugo de Satanás. Pecado não tem domínio sobre a tua vida. Agora, existe em nós um jugo de Jesus. E esse jugo é suave, irmãos. Eu nem sinto esse jugo. Eu nem sinto. A lei colocava um peso sobre nós, mas ela dava uma direção. Aí ela dizia assim, ó, não faz isso não. Aí virava você para lá e para cá, né? Aí, não, a lei nos conduziu, com o melhor que ela pôde, até o Calvário. Do Calvário para cá, o jugo, irmãos, que está em Cristo, que de Cristo para nós, é um jugo muito suave, muito tranquilo. É só você entender o que a palavra de Deus diz para você. Você é salvo, você é liberto, você não tem que dar satisfação a Satanás, você não tem que dar trela para demônio. A porta está trancada, a porta está trancada. Ele não tem como entrar na sua vida, na sua mente, nada disso. Aí, então, o que você faz? Faça só o que a palavra de Deus aprova. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, faça só o que a palavra permite que você faça. Agora, irmãos, é a obediência, só isso, é obedecer a palavra. Por isso que eu digo sempre, não é para você olhar o pastor, olha para a minha vida, fazer o que eu fizer. Eu fico feliz. Eu recebi uma ligação, sim, interessante, não foi por causa do dia do pastor, porque ele está em Portugal, não lembra mais, né? Mas recebi uma ligação do Elias, diácono Elias Duarte, né?
foi para falar de outra coisa, que ele vem aqui ao Brasil em novembro e quer que a gente se encontre. Então, hoje ele é pastor lá, era diácono aqui, hoje ele é pastor lá, já está quase 20 anos lá, já até aposentou, a Sandra já aposentou lá. Mas aí ele ligou, ele falou, olha, uma coisa que eu faço aqui é que tudo que eu prego aqui é o que eu aprendi em Nova Cidade. Eu lembro sempre. Aí ele falou que eu sou conhecido lá em Portugal, olha só. Quer dizer, ninguém nunca me viu. Talvez eu nunca pise naquela terra, né? Talvez eu nunca pise. Aliás, quando eles foram para lá, me convidaram, com tudo pago. Falei, não vou ser pesado da igreja. Aí eu vou lá para pregar 1 horinha, meia horinha, 3 dias, 4 dias, com uma despesa gigante, né, de passagem. Meu Deus do céu, Deus me livre, guarde ser pesado da igreja, né? Falei, quando eu tiver dinheiro, eu vou. Até agora não tem, então não vou, né? Então, o que acontece? Mas, irmãos, a palavra ensinada aqui, ele era diácono, aí ele prega lá. Ele prega. E sabe por que eu acredito? Porque quando ele era aqui, Elias era um fanfarrão, né? Aí um dia eu fui buscar, eu fazia curso de inglês ali em Nilópolis, e eles foram para um culto, ele foi para um culto, ali em Cabuí, num terraço ali. Aí eu saí do curso e fui lá, porque a Ana estava lá, aí fui lá. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu ia. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no terraço, me levaram até lá e tal, quando eu cheguei, ele estava pregando um esboço meu, um esboço meu do boletim que saiu, né? Aí ele deu uma linha ainda, ele, em vez de ficar na dele, ele falou, o pastor chegou, eu estou pregando a mensagem dele aqui. Aí, ninguém nem me conhecia, ele, em vez de ficar quietinho. Então, irmãos, a palavra não é o que eu falo, não me segue, não me segue, mas olha para mim. Fazer o que eu fizer, mas não me segue, segue a palavra. Pregue a palavra, não é assim que Paulo falou? Paulo não falou, pregue o que eu prego, não, pregue a palavra. Então, olha, submissão. Agora, terceiro convite, para nós encerrarmos, irmãos, é um convite ao aprendizado, porque alguém fala assim, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Eu falei para você que você vai ser liberto, se aceitar a libertação, você não terá peso do pecado, você vai aceitar o jugo, ou seja, obedecer a palavra. Aí sim, quando eu aceitar o jugo, aí então, ao verso seguinte, o 30, ou que eu estava ou não? Ou 29. Aí então ele fala assim, ó, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí encontrareis descanso para a vossa alma. Olha, aprendei de mim. Ou seja, ele nos ensinará. Não tem melhor mestre do que o Senhor. Não tem. Não tem melhor mestre do que Jesus. Nicodemos, que era mestre em Israel, ficou espantado com o ensino de Jesus. Ficou espantado. Todas as pessoas que eram cultas ficavam espantadas. Alguém, quando saía lá e ia ouvir, fariseus. Aí ele dizia assim, esse ensina como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. E os escribas eram doutores da lei. Agora, quando Jesus ensinava, irmãos, a coisa mudava a configuração. Então, olha, aprendei de mim. Então, Deus, irmãos, nos propõe ensinamento. Deus nos propõe uma vida de santificação. Santificação. E santificação, irmãos, é separação para propósito. Por exemplo, eu vou orar daqui a pouco. Tem dois microfones tem aqui dentro. São microfones diferenciados, eu vou explicar. Aí vou orar. Mas por que vou orar? Porque esses microfones, eles não foram feitos para a igreja. Podia ser usado em qualquer lugar. Mas quando ele chega aqui, aí então o irmão doou para o serviço da igreja, ou seja, a adoração a Deus. Aí então nós vamos fazer o quê nessa oração? Estamos santificando, estamos separando para uso exclusivo do serviço a Deus, ao templo. É isso que é separação. E o Senhor propõe em toda a Santa Escritura que nos santifiquemos, que nos separemos. Aí em Josué capítulo 3:5 ou 5:3, acho que é 3:5, né? Aí ele fala assim, 3:5. Então ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem é que não quer que Deus faça maravilhas? Agora, quando ele fala santificai-vos, é separar-se. Separar-se. Então, quando você se separa para o serviço de Deus, esse é um convite que o Senhor está fazendo para a separação. Ele diz, aprendei de mim. Aí ele fala que sou manso e humilde de coração. Tudo que ele quer, ele não quer crentes briguentos, irmãos. Ele não quer crente... tem crente aí que, irmãos, é carne pura mesmo. Tem crente aí que ele só vive já assim. Sou crente, mas também sou homem. Isso aí, o negócio comigo é mais embaixo. Olha só, que é isso, irmão? O crente, irmãos, tem que aprender a ser manso. O crente tem que aprender a ser humilde. E humilde, irmãos, não é relaxado, não é mal vestido. Humilde, que a pessoa não é pobre, que a pessoa fala, a pessoa é bem humilde. Por quê? O que é humilde? É pobre. Tem um montão de pobre orgulhoso aí, irmãos. Tem um montão de pobre orgulhoso. Metido a besta. Então, olha, não é isso não. Humilde, irmãos, é simplicidade. É você reconhecer o seu estado original diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, você é pó e cinza. E diante dos homens, aí você, então, é o cantor, é o maestro, é o pastor, é o líder. Porque você vai ter que colocar-se na posição. É o chefe da empresa, é o comandante, é o almirante, é o sei lá o quê. Você é alguma coisa, então, diante dos homens. Mas, quando você está com Deus, até o rei Davi tirou as suas vestes. Porque ele entendeu que não tinha lugar para dois reis. Ele estava diante da arca do Senhor. Está entendendo? Então, quando ele viu que, é o Senhor, entrou no seu lugar, aí então ele tirou as vestes reais, agora ele é apenas o servo Davi. Mas, quando o Senhor foi para o seu lugarzinho, ele sentou no trono, coroa na cabeça, vestes reais, cetro na mão, vai matar ou mandar viver. Então, você tem que saber quem é você, de fato, e manter a sua postura. É isso que Deus quer. Deus quer que crentes sejam livres, quer que crentes não tenha peso nenhum na consciência, mas quer que crentes sejam comprometidos em obediência à sua palavra e crentes que sejam humildes, mansos, crentes que sejam literalmente, irmãos, santos, separados para o serviço de Deus. Você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer faculdade, vai ganhar muito, vai ganhar pouco, vai viajar para países, vai ficar em casa, vai viajar só para a pracinha de Nilópolis, vai fazer o que for. Agora, você vai ser simples. Onde quer que você esteja, a simplicidade de Cristo. Por isso que Paulo falou para a igreja de Corinto, uma igreja cheia do poder e da unção de Deus. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, não sei se é os versículos 3 ou 4, acho que é o 4, aí ele fala assim, olha, eu temo, irmãos, que vocês se apartem, não é isso não, mas você acha aí depois, que você se aparte, está aí, o versículo 3 mesmo. Então, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam enganados de alguma sorte, ou seja, vocês de alguma sorte sejam corrompidos, os vossos sentidos se apartem de quê? Da simplicidade que há em Cristo. Não é nem de Cristo, não, mas se apartar da simplicidade. Olha como tem gente soberba, irmãos, nariz em pé. Tem gente que está pensando que é alguma coisa, irmão, porque recebeu um título, porque foi consagrado, porque foi mudado de igreja, pegou uma igreja maior, porque fez isso e aquilo, recebeu um cargo na igreja, ou uma chefia no trabalho, aí muda. Eu falei para vocês, teve um aqui que, só porque ele foi evangelista, ele mudou. Chegou aí, ninguém brincou com ninguém. Ele brincava com todo mundo, brincou com ninguém. Passou, aí o pessoal, está estranho fulano, né? Está estranho. Ainda ficou chateado comigo, bicudinho, que eu não tirei foto com ele na convenção. Eu vou tirar foto com quem, irmão? Se fosse Jesus, talvez eu fosse lá fazer uma selfie, mas com... meu irmão, por favor, né? Os irmãos Carequinha cantaram aqui, cantaram bem, né? Graças a Deus, né? Irmão Carequinha, Deus abençoe, né? Agora, irmão, isso não é motivo para envaidecer, não. Não é motivo para envaidecer. É a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus, o brilho está neles, mas a glória de Deus, né? Então, olha, irmãos, seja simples no seu modo de vida. Seja simples, porque o Senhor é contigo por onde quer que você for. Amém? Receba esse convite de Jesus
e fica com ele até o fim. Deus abençoe. Fique de pé.